Tô aqui. Newton César, tá chegando agora? Tô aqui, acendendo a luz, vamos que vamos. Tudo bem contigo aí? Presente, tudo em paz, e aí, cara? Tudo bem também. Eu não sei, tá apontando para você alguma coisa no cronômetro? Para mim, eu não tô vendo nada aqui. Nem tá valendo aqui, tá gravando a chamada há quase uns 15 segundos aí, manda pau. Será que tá rolando? Fiquei na dúvida. Bom, enfim, vamos lá. Bom, cara, então mais um episódio aí de Contatos Insólitos e o tema desta vez é a anatomia de uma teoria conspiratória. Teus temas são ótimos. Vamos lá. Até me engasguei agora. Deve ser o resquício da vacina, cara. Tomei a vacina na sexta-feira. Uma coisa, falou mal da conspiração, tem consequências. Tem consequências. Vamos lá, cara. Então, assim, cara, as teorias conspiratórias, eu pelo menos, você também vem acompanhando aí, desde que a gente começou a lidar com assuntos que têm a ver com ufologia, né, cara? Uma teoria que sempre esteve presente, né? Ou um elemento, digamos assim, que faz parte do histórico, né? A ufologia passa por esses caminhos também, né? De teorias conspiratórias ou de desinformação, né? Parte dos governos aí, principalmente o governo americano, né? Que estaria escondendo coisas, informações importantes a respeito do fenômeno UFO e fica escondendo isso, não faz essa revelação, enfim. Então é uma coisa que já de longa data aí a gente se depara com esse tipo de assunto, né? E eu acho que recentemente, com uma nova roupagem, com uma nova reencarnação, digamos assim, que são as fake news, né? Eu acho que acaba ganhando muito mais potência hoje em dia, né? E para que antigas teorias conspiratórias venham à tona e outras sejam criadas, né? A partir daí, eu acho que a questão o fenômeno das fake news, ele é maior, ele é mais amplo, envolve mais coisas, mas acho que seria interessante a gente começar falando sobre as teorias conspiratórias e depois a gente já pode adentrar aí nesse terreno mais recente que são das fake news. Tudo bem? O que você acha? Uma boa. Não, te ouvindo aí, pensando bem, dependendo de como a gente analisar, talvez o que a gente chama de teoria conspiratória ou conspiração, ela deve ser milenar. Ela deve ser uma coisa que vem se arrastando com o tempo e deve ter se confundido com uma parte mitológica do passado e outra parte folclórica. Porque vamos voltar para trás, vamos pegar, puxa, tem aqui conspirações envolvendo o Dom Pedro I e a máfia da monarquia ou a máfia da maçonaria, tem Dom João VI fugindo de Portugal, supostamente fugindo de Napoleão, mas altas histórias também dizendo que ele estava trazendo outros tipos de coisa. Se você vai para os Estados Unidos, puxa, desde as épocas dos pais fundadores, razões diferentes para eles estarem lá, a própria fundação dos Estados Unidos. O Império Russo, então, nossa, o que é aquilo? Então, teoricamente, sempre aconteceu. Deve ter, a gente pensando com você agora, a partir do momento que a capacidade de comunicação e troca de informações foi se desenvolvendo, elas ganharam mais terreno, fôlego e possibilidade de trafegar entre países e mais rapidamente. Até o ponto em que hoje, no pico da digitalização da informação, puxa, tudo é passível, e usando o anátema de Hitler, eu consigo fazer grandes mentiras com pequenos pedaços de verdade e faço convencer um grande número de pessoas. Então, o fenômeno OVNI, que é o que a gente gosta, é recheado disso, mas eu acho que para qualquer lugar que a gente olhar, olha, você mencionou agora há pouco a vacina, olha, a gente fez até uma brincadeira, olha o que circulou e anda circulando e pessoas levando a sério falsas informações sobre essa vacina e o mais. É difícil, não está fácil. É complicado, né? Mas então, eu selecionei aqui alguns itens, eu te passei alguns aí, inclusive de antemão, né, cara, para que a gente vá cobrindo aí os pontos que eu achei mais relevantes, mas podem surgir outras coisas no meio do caminho, né? Para que a gente consiga identificar quais são os elementos responsáveis pela criação
de uma teoria conspiratória, né, cara? Então, eu percebi aí, pesquisando, que bom, basicamente existem 3 elementos de narrativa para a criação ou manutenção de uma teoria conspiratória, que é os conspiradores em si, as pessoas que conspiram, né? O plano, né? A estratégia, né? E o esforço para se manter esse plano ou essa estratégia em segredo. Tá? Esses 3 pilares, digamos assim, de narrativa, que as pessoas mantêm uma teoria conspiratória através desses 3 pilares aí, né? Então, acho que é o mínimo da dissecação que a gente precisa ter, né? As pessoas que propagam isso, né? O plano, a estratégia que estaria por trás, né? E esse esforço que, teoricamente, os envolvidos teriam em manter esse plano em segredo. Pegando esse raciocínio teu, voltando de trás para frente, os planos mais bem elaborados, os mais bem arquitetados, os melhores difundidos são os que prevalecem, né? Em meio a tanta desinformação, alguns continuam, né? Então, na nossa área do fenômeno OVNI, poxa, corpos e cadáveres enrustidos e colocados em saguões. Área 51. Poxa, é dos que sobreviveu. A segunda parte, as pessoas que compram a ideia e vão à frente, poxa, também nunca faltam pessoas crentes, né? E aí a gente pode analisar o que leva elas a crerem. Muitas vezes é por causa disso, uma série de coisas que a gente vai falar, viés de confirmação, incapacidade de raciocínio, pensamento etnocêntrico, eu e a minha turma, é assim que eu sobrevivo, incapacidade de pensar além, né? E o mais legal, talvez, seja os conspiradores, né? O que leva uma pessoa a fazer isso? E aí, puxa, te ouvindo, me vem de tudo, me vem desde uma intenção de provocar confusão, de tirar algum benefício disso, benefício econômico, político, poder, etc., ou uma verdadeira crença em que aquela história é assim mesmo, ou ele sonhou, ele teve um delírio que aquilo é assim. Não, o John Kennedy não morreu, é um clone, ele está vivo. Elvis Presley não morreu, existe um clone, ele está vivo. Tem gente que acha que verdadeiramente acredita nisso. Eu acho que o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje com relação ao Trump, tem muita gente que verdadeiramente acredita que tem um golpe do Partido Democrata e roubaram a eleição do Trump. Eu acho que tem gente verdadeiramente que acredita. Os conspiradores ali, entre eles, outros talvez não, outros saibam que é mentira e lançam mão de uma mentira arquitetônica para cooptar a massa ignara. Mas tem vários motivos aí por trás, né, cara? Tem muita coisa. Um fator aí que eu acho que é importante frisar, que eu acho que, assim, alguns elementos a gente tem, outros não. Eu acho que algumas teorias conspiratórias desses itens que eu vou mencionar aqui, elas não precisam de todos os elementos para serem formadas, né? Eu acho que alguns deles são positivos isoladamente, outros não, né? E um deles que você mencionou, que agora eu acho que também é importante a gente frisar, que por parte de alguns conspiradores, existe muitas vezes um certo rancor com a vida e um certo rancor com a sociedade. Parece assim que existe esse sentimento, esse rancor com o mundo. A sociedade não me reconheceu, então agora eu estou aqui com a minha própria teoria, com a minha própria explicação a respeito das coisas, e parece que existe esse sentimento que move essas pessoas, entendeu? Parte delas, pelo menos, né, de que, olha, eu acredito nessa teoria sim, porque a sociedade ressachou as minhas ideias, então agora que eu vou bater o meu pé e vou até o fim, levando até as últimas consequências, esse tipo de interpretação do mundo. Eu acho que também participa isso, cara. Também. Todo ser humano é uma criatura extremamente paradoxal. E a gente sempre vai sofrer com vários aspectos, os três principais. Medo da morte, explícito ou implícito, querer ser amado, querer ser querido. Quem não é querido sofre uma frustração danada. E querer ser alguém. Eu quero ser alguém na sociedade, eu quero ser reconhecido, eu quero que alguém me veja e me reconheça. Puxa, se eu não consigo isso pelas vias boas, muitas vezes as pessoas apelam para outras vias, né? Nem que seja o fofoqueiro. Quem é que não gosta de ser conhecido como o grande fofoqueiro? Né? É ser alguém. Uma coisa que eu ouvi outro dia que é incrível. Lembra da ideia do Andy Warhol, de que as pessoas no futuro terão 15 minutos de fama por dia? Hoje, as mídias sociais estão querendo estender esses 15 minutos para 15 dias, 15 meses, 15 anos. E todo mundo quer forçar essa barra. Exato. Acaba criando...
você tem que estar na mídia social, você tem que estar ali, você tem que aparecer, do contrário, você é irrelevante, né? Cria-se esse mecanismo psicológico, né, cara? Você encontra um nicho, nem que seja o nicho dos mentirosos, o nicho daqueles que acompanham você no teu raciocínio distorcido e tal. De novo, com maior ou menor grau de consciência do que está fazendo. Muitas vezes a pessoa não sabe o que está fazendo. Quando você quer ser alguém, você apela para tudo. Você é falso, seu sorriso é falso, seu cumprimento é falso. Pô, a gente, nos nossos grupos, a gente cansou de ver isso até hoje. Né? As A pessoas necessidade de querer agradar também, você percebe, a pessoa tem, né, essa necessidade, fica artificial, né, de querer agradar o tempo todo, e a gente sabe que não consegue agradar todo mundo. Nós queremos ser alguém, nem que seja da nossa máfiazinha. Olha, eu criei o hacker entre os hackers, eu criei esse vírus e está rolando por aí. Entre a comunidade dele, ele é o herói. Exato. A gente não está sabendo quem é, mas entre a comunidade dele. Essa é outra coisa que a digitalização da informação e as mídias sociais fizeram. A multiplicação exacerbada das tribos e a facilidade de se encontrar alguém que vai fazer parte da sua tribo. Exatamente. E aí, terreno fértil para teorias mil e narrativas múltiplas. O complicado é já pensou, a gente chega no final desse episódio com uma nova teoria conspiratória, cara? Imagina. Não tenho dúvida, não tenho nenhuma. Vamos lá, cara. Um dos itens aqui também que eu levantei, cara, é essa desconfiança geral nas informações oficiais e nas instituições oficiais. Isso me parece ser uma coisa bastante comum também para elaborar uma teoria conspiratória. Ou seja, não confio nas informações oficiais. Não confio nas instituições oficiais. Então, por isso, eu vou criar ou vou procurar explicações paralelas ou marginais aí, porque a oficial não serve ou não basta. Né? Às vezes até serve, mas ela não basta, não é o suficiente. Então, eu preciso me armar de outras informações que deem conta disso. Né? Isso é extremamente comum. E a premissa não está tão errada. Uma das primeiras aulas de jornalismo. Quem está no poder sempre quer esconder alguma coisa. Isso é fato. A autoridade quer esconder. Se a autoridade chegou lá, ela pode até ter chegado de forma pura e autêntica, mas ela tem inimigos, ela tem o que esconder. Uma das funções básicas do jornalismo com J é tentar expor isso à sociedade. Então, sempre tem o que esconder. E tem vários mecanismos para se esconder. Qual é o problema também? Eu vou pegar o que você falou e vou estender um pouco. O próprio jornalismo entrou nessa área. O jornalismo perdeu muita credibilidade. As pessoas não confiam mais. Por quê? Porque o jornalismo é falho. Porque o jornalismo é feito de pessoas. Porque o jornalismo não busca a verdade. O jornalismo busca a verdade mais próxima possível da realidade. E às vezes não dá para chegar nela, porque eu não tenho a fonte da informação. Mas ele presta um serviço essencial. Mas, de vários tombos que cometeu, de várias arapucas que caiu, e, vamos reconhecer, por causa de maus profissionais, o jornalismo perdeu muito espaço como fonte de informação autêntica e genuína para o que hoje existe aí dessa miríade de informações. Então, prato cheio para teorias de confirmação, da conspiração. A Globo protege o Lula, a Globo protege o Bolsonaro, a Globo protege todo mundo. Ou a Globo é inimiga de todo mundo. A Globo manipula o país. Que poderosa essa Globo, não? Está com uma dívida danada aí, não sabe onde meter as pernas, poderosíssima. Se todas as teorias fossem confirmadas, a empresa não existiria. É assim que as pessoas são. A mídia está vendida. Outra coisa, falta de informação. Tudo é mídia. Né? Tudo é mídia. E não é assim. E também junta um pouco. Preguiça de ir atrás. Uma coisa que a gente já falou aqui. Ir atrás da informação, estudar, buscar a verdade, custa, dói e não é para todo mundo. Para que eu vou buscar a verdade se o meu ídolo favorito, se o meu influenciador predileto, se eu tenho uma fonte fidedigna, aquele cara que eu gosto, está me dando de prato cheio, ele me dá um monte de dados bonitinhos, umas tabelas, eu não vou olhar a fonte. Se ele botou na tabela lá, por que eu vou procurar a fonte da tabela que ele mostrou? É assim que elas crescem. Assim. Esse é o fermento que faz crescer. Exatamente. Um outro ponto que eu levantei aqui é aquela questão de, bom, se eu não confio em ninguém, se nada é confiável, eu vou confiar apenas na minha própria percepção, né, cara? Esse é um outro elemento perigoso, né? Ou seja, você não confia em ninguém, não confia no vizinho, não confia na sua própria família, e você passa a ser uma figura autorreferenciável. Só a sua percepção é válida, né? Isso aí é muito perigoso, não só por conta de uma eventual criação de uma teoria conspiratória, mas, né, por outros motivos também, né? Você passa a ser um perigo para si próprio se você começa a pensar assim, né?
Nada, tudo é falso, tudo é mentira, só eu sei a verdade. Se eu não sei, deixa eu tentar ver qual é, e aquilo que eu encontrar e elaborar é mais verdade do que tudo que está ao meu redor. Ou então, se eu encontrar alguém, então, que já esteja pensando mais ou menos assim, aí eu começo a me juntar, começo a fazer esses grupos, e aí vai crescendo. Perigo, perigo. Perigosíssimo. O outro ponto também aqui ó, é a falsa ideia de que algo, alguém ou um grupo está no controle ou no domínio de tudo. Os Illuminati dominam a Terra desde que saímos das cavernas, dominam tudo, eles sabem Os tudo. maçons, né, cara? Aquela ideia daquele olho que tudo vê, né? Isso. Das notas dos dólares, né, cara? Então, Capitalismo, o que você pode encontrar, o que você quiser. ou seja, existe sempre um grupo, né? Os grandes bancos, as grandes corporações que dominam o mundo, né? Isso. De uma certa forma, a gente entende que existem grupos mais poderosos do que outros, e onde existe o poder econômico, né, e isso realmente tende, né, a criar um poder muito grande. Isso é factível, tudo bem. Mas a partir de você achar que esses grupos controlam absolutamente tudo, aí já fica mais complicado, né? Sem contar que às vezes falta um pouco de raciocínio, né? Puxa, é difícil. Quem é casado não consegue controlar o próprio filho. Você quer controlar o mundo inteiro, você quer controlar 8 bilhões de pessoas. Claro, como você falou, é possível, o Luiz Tadashi gosta muito disso. É possível ter uma elite mundial que tenha o controle acionário das principais indústrias do mundo? Fato, fato. É possível as grandes corporações, os grandes segmentos industriais do mundo estarem fagocitando-se uns aos outros e terem grandes conglomerados que dominam a maioria da economia? Fato. Mas eles precisam de consumidores. Se as pessoas desconfiarem e não quiserem comprar, não vão comprar. E dependendo da mão desse controle que eles tiverem, até eles podem ser prejudicados. Enfim, é possível? Acontece sim. Mas até onde vai isso, né? O topo da pirâmide controla o base da pirâmide, sem dúvida, mas até que ponto vai? E aí que vai. Uma das melhores maneiras de controlar é não desmentir. Deixa o rumor ganhar vazão, deixa o rumor ganhar momento. O governo dos Estados Unidos é claro nisso. Na parte do fenômeno OVNI, ele se cala, deixa o pessoal falar. Não nego nem reconheço. Deixa, fica falando enquanto a gente está cuidando aqui das coisas. Isso é clássico. Estratégia militar, inclusive. Exato. Lembrei também de uma outra coisa, o governo oculto, né, que se falava tanto também, né, de que haveria um governo oculto, os alienígenas estariam vacunados aí com o governo americano, a troco de trocas de tecnologia, também que você fala super questionável, como assim troca de tecnologia? A gente trocar tecnologia com eles... Já controlam o mundo, já controlam. Então, são as coisas bem estranhas. Os lagartos. A ideia de um grupo de pessoas que possui acesso a informações privilegiadas. Isso também, cara, não é de todo errado. Porém, precisa ver até onde você acha que isso vai, né? De que você consegue manter ali... Isso durante a Guerra Fria, tudo bem, cara. Você entende que o mundo era outro, né? A gente vivia aí... existia o outro lado do mundo que era conhecido pela cortina de ferro, né? Que vivia... também separado do Ocidente, o comunismo super fechado, era uma outra época, né? Então, essas informações tendiam realmente a ficar mais restritas, e essa ideia de um grupo ter acesso a informações privilegiadas era muito mais factível com a época, com o momento em si, com o que era vivido. Hoje em dia, cara, acho que fica cada vez mais complicado você manter a boca fechada, manter esse segredo, as 7 chaves. Eu acho que fica muito mais difícil de acreditar, embora não negue que possa haver, mas do jeito que uma teoria conspiratória é facilmente criada a partir dessa premissa. Provavelmente tem. Eu estava te ouvindo, eu acho que um dos fascínios nossos, seres humanos, criaturas paradoxais de primeira linha, qual é a graça de ter um segredo se eu não posso contar? Né? Então tem essa. Você falou da Guerra Fria, seguramente tinha e seguramente hoje tem gente que detém informações privilegiadas, sim, mas informação não é conhecimento. E outra, por mais que ela tenha algumas informações, ninguém detém todas. Sim. Ninguém detém tudo. E as variáveis são... Pega lá, George Kennan, um grande articulador da teoria da detente na Guerra Fria. Ele ficava discutindo, enquanto o Khrushchev ficava discutindo com o presidente americano de plantão, ele fazia a negociação assim, olha,
vocês têm 10 mísseis, nós temos 11, não adianta dar um para quê? Ele conseguiu postergar isso e ganhou a guerra assim. Mas um técnico que apertasse o botão vermelho de repente, ou que desse algum problema nos mísseis, a gente estaria tudo condenado e não adiantaria nada ter informações anteriores. Enfim, o aleatório, o que eu chamo de o inesperado sempre pode acontecer. E ninguém detém todas. Mas você falou uma coisa boa. Hoje, do jeito que a coisa é, todo mundo querendo ser os seus 15 segundos, minutos, anos, meses de fama, todo mundo quer contar, porque contar para alguém é legal, é você ser alguém neste mundo. Nem que seja uma mentira, nem que seja distorcida. Então está muito mais difícil alguém deter todas as informações relevantes que cuidem de tudo. Mas outra coisa interessante, talvez a gente vá voltar. Hoje em dia, as grandes as teorias da conspiração no passado eram gigantescas. Hoje, às vezes, é uma coisa microscópica, é o que está acontecendo no comando da empresinha tal e tal. As pessoas se contentam com isso. Mas, sem dúvida, a parte da informação que poucas pessoas detenham toda ela e controlem o mundo não se sustenta. Como antigamente o mundo ele estava muito dividido, né? As informações estavam concentradas em silos, né? Seja nas universidades, nos governos, nos centros de inteligência, fazia muito sentido isso, né, cara? Hoje fica cada vez mais complicado. Existe ainda isso, né? Os governos ainda possuem esses departamentos de inteligência, e a gente entende a razão e tal, mas acho que fica realmente cada vez mais complicado manter isso em segredo. Uma coisa que se fala muito em relação a isso também por exemplo, que a NASA possui segredos, a NASA esconde coisas, né? Dentro do meio ufológico é bastante comum esse tipo de alegação, sendo que a NASA seria a primeira que teria interesse, né, em divulgar uma descoberta desse calibre, desse porte, se algo assim ocorresse, né? Até para ela sobreviver, ela precisa de fundos, ela precisa de um capital, ela deixou de ter bonificação para uma série de coisas. Exato. Eu estava lendo, só uma observação para corroborar o que você falou, eu estava lendo sobre a Ku Klux Klan. No começo do século passado, eles tinham 4 milhões de filiados. Como é que eles se encontravam? Por carta. Tinha que fazer comitê, sabe, por carta, escrever cartas, tinha que se filiar por carta, uma série de coisas. Era muito complicado. E ainda assim eram 4 milhões. Sabe quantas pessoas estão filiadas a Ku Klux Klan hoje, KKK? 6 mil. Só que a internet valoriza tanto isso que você acha que você está cercado pelo pessoal da supremacia branca por todos os lugares e tal. Não, porque eles vocalizam como uma caixa de som ambulante, mas filiados a KKK, 6 mil pessoas hoje. Impressionante. É incrível ainda ter 6 mil pessoas. Ainda existe. Olha que loucura cara. Que loucura. A gente vai chegar lá, movimento antivacina, calma, a gente vai chegar lá. Tem todos os assuntos para cobrir, não sei se vai dar tempo. Outro item aqui também que eu separei é o seguinte, cara, a ideia de que um grupo precisa manter segredo como forma de manter interesses ou privilégios ou fazer a manutenção do status quo. Ou seja, o segredo seria fundamental para você manter coesa uma teoria conspiratória, né? Bico calado. Exato. Pedra angular. Nós sabemos coisas que o mundo não sabe, não espalhe. E você que está aqui dentro é privilegiado. Claro. Privilegiado. Então, é sempre isso. O outro item é o conceito de espionagem ou contra-espionagem, né, que eu acabei de falar sobre a Guerra Fria e fazia muito sentido naquela época. Eu acho ainda faz, mas acho que perde muita força. Aquele efeito Dunning-Kruger, né, cara, que é o efeito daquela pesquisa que eles fizeram, de que as pessoas tendem a supervalorizar muito mais o conhecimento delas em relação daquilo o que o conhecimento é de fato, né? Então, eles fizeram esse experimento aí, um experimento psicológico, né, para que as pessoas respondessem uma série de perguntas e todas consideravam, no final, davam uma nota para si próprias, né? Quanto que você acha que você sabe? Quanto você acha que você é inteligente? E no final, né, todo mundo sempre pontuou acima do valor real que a pessoa tinha de entendimento em relação, acho que eles dividiram em vários assuntos, né, foi um assunto apenas, né, para chegar a uma conclusão dessa. Então, eles chegaram a essa conclusão no final, né, cara, as pessoas envolvidas, os pesquisadores, que nós temos essa tendência de supervalorizar aquilo que nós conhecemos, ou aquilo que nós achamos que conhecemos, ou aquilo que nós achamos que sabemos. Então, isso é um complicômetro, né, cara? Auxilia, dá munição para que essas teorias conspiratórias também sejam criadas, né? Eu acho que eu sei demais.
Então, como eu sei muito, então eu vou tomar iniciativa, vou criar aqui toda uma teoria, etc. Né? Então, às vezes é complicado isso, cara. Muito. A internet, que é fantástica e nos traz enormes benefícios, um deles, um dos efeitos colaterais é esse. A pessoa que lê 2 ou 3 artigos, ela se acha especialista no assunto, acha que pode dar aula catedrática e, de novo, não está sabendo de nada. O melhor exemplo é o quântico. Todo mundo acha que entende a física quântica e tudo virou quântico. E a maioria das pessoas não tem a mínima ideia do que se trata. Virou um termo de marketing, né? Saiu da física. Amor quântico. Sinto por você um amor quântico. Que é isso, cara? A gente nem sabe o que é isso. Ficou lindo, né, cara? Mas é isso. É um conhecimento, em geral, superficial, maximizado, superdimensionado. A maioria das pessoas não tem a mínima ideia. E fácil, vítima, arapuca para cair em teorias desse tipo. E você fica com essa questão na cabeça, né? Que, cara, eu estou bem informado, eu sei em profundidade as coisas, eu vi 3 vídeos, eu assisti 4 palestras, eu já sei. E ninguém fala sobre isso, olha, ninguém falou sobre isso, não se vê isso na mídia, tá vendo? Estão escondendo. Caramba. A outra coisa é o viés cognitivo, né, cara, que você havia mencionado no início, que pode ser ou falhas de memória, porque a gente já sabe, né, a neurociência já sabe que a nossa memória é muito falha, ou simplesmente o resultado da tentativa que o nosso cérebro possui, isso aí também a neurociência explica, e acho que a teoria evolutiva também explica, de simplificar as coisas. Nosso cérebro precisa simplificar para focar naquilo que é fundamental à sobrevivência. Então, ele não dá conta, né, a gente não dá, o nosso cérebro, a capacidade de processamento não dá conta de estar processando tudo que vem. Então, por isso que existe a atenção, né? O nosso foco existe justamente para a gente estar ali trabalhando em cima ou colocando energia nas coisas mais fundamentais. Então, isso vai tirando, obviamente, todo o contexto, a totalidade do contexto, pelo menos, no qual a gente está inserido. Né, cara? Perfeito. E junto disso, também do viés de cognição. A gente seres humanos, nós somos especialistas em ver padrões onde eles não existem. Amém. Então, caiu uma gota aqui, ela quer dizer alguma coisa, tá vendo? O vizinho tem alguma coisa contra mim, porque ele não consertou o cano dele, ele deve ser, porque ele é do outro partido. A gente vê coisas que não tem, a gente junta pontos que não tem. Tudo está que deixe claro aqui, eu acredito que tudo está interconectado em outros níveis. Isso é fato, é o cosmos. Mas alto lá, como se conecta e qual é a relação causal entre uma coisa e outra, a gente exagera muito e é prato cheio para essas teorias. Muito, cara. Bom, outro elemento aqui seria o viés de confirmação, né, cara? Que esse é bem característico de uma teoria conspiratória, que é aquela tendência para procurar ou interpretar informações de uma maneira que confirme preconceitos próprios que são relacionados ao conceito de dissonância cognitiva, né? Então, assim, eu vou procurar as coisas ou as informações que confirmem apenas aquilo que eu penso. Aquelas informações que não vão confirmar ou que vão contradizer, eu vou eliminar. Né? Então, esse pessoal quer me enganar. Esse pessoal quer desviar minha atenção. Eles não querem que eu veja a verdade. Então, aí, isso não é uma evidência para mim, isso é simplesmente uma mentira. Então, eu não vou desconsiderar. Então, isso eu acho que está presente de uma forma geral, é bem característico das teorias conspiratórias, né, cara? Uma outra coisa também aqui, cara, é o senso de conforto e pertencimento a um grupo. Porque só assim eu vou ter voz, né? Você mencionou ali, né, essa ideia de vou procurar os meus, procurar a minha turma, né? Eu acho que isso também é muito característico, né, cara? Já que você, puxa, já está com esse sentimento de rancor em relação à sociedade, você não é uma pessoa reconhecida, eu vou procurar pessoas que também são ressachadas, os marginais, as pessoas, né, que estão... E vou me juntar a essas pessoas, né? E aí também você tem mais elementos para uma teoria conspiratória. Inclusive, a gente pode até se perguntar se muitas vezes a formação de grupos ou a participação em grupos não possuem muito, independente de serem grupos de teoria conspiratória, não possuem muito dessa característica, né? Por uma questão, sei lá, a gente se sentir solitário e precisar de um grupo, né? Acaba se enfiando em outras agremiações por causa disso também. Seguramente. Lembra da pirâmide de desenvolvimento do Maslow? Sim. Era número 2.
Com certeza. E a digitalização dos dados favoreceu a possibilidade de encontrar vários grupos. Eu não vejo o problema aí. O que eu estou vendo o problema, que eu estou estudando, é quando esses grupos entram no processo de tribalização, no seguinte sentido: a minha tribo é a única autêntica. Ah, tá. Eu não reconheço a autenticidade nas outras. As outras querem me enganar. Se eu quiser ficar na minha tribo, mas a gente está trocando ideias, tudo bem. Mas é aí que a gente chegou nesse ponto político aqui, em muitos lugares. O problema não é a polarização. Polarização sempre teve. O problema é, foi-se para um extremo, tribalizou e não tem diálogo. Não tem diálogo. Então, na ausência do diálogo, é eu contra ele, eu sei a verdade, o outro não sabe a verdade. E aí, você tem que tomar uma posição. Ou você encontra a sua tribo ou escolhe uma. Você não tem nem o direito de ser neutro. Não, exatamente. E como existe também muita rotulação, né? Que aí a gente vai já entrar depois na questão das fake news, é que até a questão, o posicionamento imparcial, ele é rotulado, né? Ah, olha o isentão aí, ó. Até isso é rotulado. Você não sabe, você não pode dizer não sei. Eu não sei, eu não tenho dados. Não, você tá manipulado, você é uma anta, ou você não é corajoso, você é covarde, você não é ingênuo, ou você está do outro lado, mas não tem coragem para assumir uma posição. É complicado isso, né, cara? E aí também, eu coloquei aqui, no final das contas, é a rotulação de quem discorda da teoria como ignorante ou inimigo, ou seja, se o cara que ele tem uma teoria diferente da minha, ou ela se opõe à minha, esse cara é meu inimigo, esse cara eu não posso me encontrar com ele, não posso conversar, isso é bem comum também, né, cara? E aí tá, vamos pegar esses dois aspectos, ignorante ou inimigo. Se é ignorante, legal. O primeiro passo seria, vamos argumentar para convencê-lo a legítimo. Aí a gente vê que a falha na argumentação, por todos os problemas que você listou atrás, a argumentação geralmente é muito falha, muito rasteira e não se sustenta. Então ela não convence. Muitas vezes ela não convence. E o segundo aspecto, puxa vida, se eu considero o outro inimigo, acabou a coesão social. Acabou o pensamento divergente. Acabou a possibilidade de a gente construir uma coisa através da disparidade que sempre existiu e sempre acontecerá. O universo é assim. Então, de novo, a gente está no mundo inteiro nessa polarização extremista que não se conversa. E a digitalização e a tribalização só leva a isso. E fomenta teorias de conspiração, que algumas delas são agressivas e, pior, quando elas não reconhecem a legitimidade do contrário, aí fica perigoso. Aí fica perigoso porque é um pequeno passo para a violência, né? É o extremismo. Aí ferrou. Em todo sentido, religioso, político, social, econômico. E aí seriam esses elementos, cara. Eu marquei aqui 12. O último que eu havia mencionado para você é o rancor, né? Com a vida, com o mundo, com a sociedade que conheceu. Então, aí seriam mais ou menos esses elementos que eu consegui destrinchar. Pode ser que existam outros aí. Acho que não tive nem tempo de pesquisar tão exaustivamente aí para conseguir levantar esses elementos. Mas só essa configuração, acho que já dá uma boa ideia, né, de como a gente pode ser presa fácil de uma teoria conspiratória, precisa ficar atento em relação a isso, né? E olha só, vamos começar a abrir o leque. O que é? De onde vem tudo isso, né? Isso vem, sei lá, uma das origens. Puxa, a vida e o mundo são difíceis de entender. Requer estudo, requer atenção, requer reflexão, requer debate, porque todos nós vemos uma fração, todos nós enxergamos o mundo de um ponto de vista, de um lugar, não é o mesmo. Não existe uma realidade exterior que todos nós enxergamos igual, não é assim. Os nossos níveis de consciência enxergam realidades diferentes. E como é que a gente consegue conversar se a gente não puder? Quem está no nível superior, e aqui não é melhor ou pior, é altura. Quem está no degrau, quem está no quarto andar de um prédio tem uma visão mais ampla de quem mora no primeiro andar. É nesse sentido metafórico que eu estou usando. Ele não vai conseguir convencer o cara do primeiro andar de que existe alguma coisa ali ou lá, se ele não trouxer o cara para o quarto andar, ou se ele for capaz de rebaixar até lá, encontrar argumentos em que ele possa conversar com ele. A gente não está tendo isso. A gente quer o quê? Qualquer um nos seus respectivos andares quer forçar a barra para dizer o seguinte: o mundo é desse jeito que eu vejo. Ponto final. Não venha me dizer que é diferente.
Eu acho que você está plenamente certo. Eu acho que essa que é a grande, o que eu vejo atualmente, assim, bem no momento presente, assim, como o grande perigo de você enxergar tudo através do viés político, tudo, Né? absolutamente, ciência, religião, sociedade, relacionamentos, tudo é através da lente política, cara. E política com P minúsculo, né, cara? Já falando um negócio rasteiro, né? Então, o quão perigoso é isso? Porque você não consegue falar de coisas que não têm absolutamente nada a ver com política, como, por exemplo, um vírus. O vírus não tem absolutamente nenhuma relação com política. Dependendo do ambiente que você está, você não consegue conversar sem tirar o viés político ali para interpretar. A pessoa não consegue enxergar aquela realidade sem essa lente. Né? Então, é complicado. A gente está transferindo para um vírus, transferindo para uma bactéria, transferindo para a natureza, por exemplo, uma visão de mundo que só existe dentro da esfera humana. É muito pouco isso. Né? Então, empobrece muito, mas assim, empobrece absurdamente o diálogo. Nós não estamos conseguindo conversar. Eu acho que o que a gente fala daqui, talvez dê para extrapolar para fora, em cada um com seus matizes, né? Chegou num ponto de tribalização tão grande que tudo se reduz à política partidária, enviesada, míope, que não reconhece a legitimidade do outro, e qualquer outra coisa, como você falou, é reduzida a isso. O esporte, a vida social, a economia, a vacina, a saúde, a natureza, o cosmos, tudo é reduzido a isso. A religião, tudo é reduzido a isso. E inviabiliza o diálogo. Não tem como. Olha, e eu sou um cara que tento construir pontes, não é fácil. Às vezes não dá, se a pessoa não tem o mínimo. Às vezes a viseira está tão incrustada que não tem como você tirar, não tem como você conseguir furá-la. Exatamente, complicado. E aí, perdão, e daí, para criar uma teoria, para dizer, nós somos a verdade, nós temos a verdade, nós sabemos a verdade, e estamos sendo passados por cima por um monte de mentirosos que são contra mim, querem ocultar isso de mim, é prato cheio, é fácil, fácil, fácil. E aí você cria qualquer coisa. Exatamente. E aí, com isso, cara, a gente passando aí já um pouquinho, 5 minutos da metade do nosso episódio, já para falar das fake news. Eu acho que seria a reencarnação, né, ou a encarnação moderna, digamos assim, das teorias conspiratórias, né, porque é muito mais amplo e envolve várias coisas. Também separei algumas, são tópicos pequenos aqui, né, cara, mas que dá para a gente falar também um pouquinho a respeito delas. E o primeiro seria, né, que a fake news é esse termo em inglês aí, né, usado para se referir a informações falsas divulgadas principalmente em redes sociais. Então, esse seria, acho que, a definição mais popular para isso, né, cara? Mas é um termo já também um pouco antigo, tá? Não é tão novo assim, não. Ele começou dentro do jornalismo, né? Eu fui atrás disso daí e já existia fake news já na época lá do caso da morte do presidente Kennedy, né, cara? Já tinha fake news, desinformação, mas lógico que não tinha o impacto que tem hoje, né? E mais recentemente, aí, na época da eleição do Trump, né, quando ele foi eleito aí, né, de que havia muitos sites de conteúdo duvidoso, a maioria com notícias divulgadas explorando conteúdos sensacionalistas, né, envolvendo personalidades importantes. Eu, em particular, cara, em relação à questão da fake news, também um pouco antes aí desse boom da fake news, ainda nem tinha, acho que, esse nome. Eu já tive uma experiência com uma ex-namorada minha que ela participou de uma campanha política e ela foi convidada a participar de um golpe que seria simular uma cena para prejudicar o político adversário. Ia simular uma situação ali que não era verdade, e aí depois alguém ia filmar isso, mas justamente só para prejudicar. E ela se negou, falou, não vou fazer isso aí, já estão extrapolando muito, não vou participar. E aí ela pulou fora e não fez. Mas ela foi convidada a fazer isso. Então, assim, já existe isso, né, de longa data, né, você fomentar, criar, inventar uma história, depois jogar isso para o público com o intuito de prejudicar alguém. A rigor, eu também fui fazer uma pesquisa, mas pela área do jornalismo, né? A rigor, mentira, fofoca, desinformação, manipulação de informação, isso sempre existiu e
A máquina de marketing do Hitler foi genial nesse sentido, conseguiu fazer uma coesão social e sempre aconteceu. Em inglês, o termo fake news existia, eu estava vendo desde 1920, mas ninguém usava. O Trump popularizou de uma maneira impressionante, quando ele também, em que sentido? Tudo que era contrário a ele, ele dizia, isso é fake news, isso está contra, e a verdade é a seguinte, aquilo que eu digo. Tanto é que ele passou a exercer um outro fenômeno que hoje em dia é assim, a verdade é de quem fala mais alto. Não é de quem melhor argumenta, é quem fala mais alto, é quem late mais alto. Então, vem vindo. Ficou tão poderoso o termo que o mundo inteiro, eu estava vendo, o mundo inteiro, na Itália se chama fake news, no Brasil se chama fake news, pegou, é um daqueles termos que o inglês é craque em fazer, marketing, know-how, que fica difícil traduzir em qualquer outro idioma e que pega, mas sempre existiu. Mas agora ficou impressionante, como você falou, manipular uma cena, e agora, com imagens, quem é que não tem o mínimo de recurso para fazer uma imagem, alguma coisa, uma cena, filmar, distorcer uma gravação em áudio, distorcer um vídeo? Os recursos que tem hoje para fazer isso são do pico. Nós estamos no pico do pico de todas as coisas, né? Está muito perigoso, está muito perigoso. A gente está ficando com muito poder em mãos para pessoas com muito ódio no coração, né, cara? Então, assim, esse que é o problema. Porque antigamente você tinha ódio no coração, mas não dava para fazer grandes estragos, né? E agora passa a fazer, né? Passa a ser possível, né, cara? Com redes sociais e com palavras, às vezes, simplesmente, né, cara? Não fazendo nada violentamente corpo a corpo ali, ou ferindo alguém, mas com palavras você pode realmente ferrar com a vida de alguém, né? As mídias sociais e a digitalização dos dados levou a uma coisa que não tinha antes. A reputação está muito no digital. Uma pessoa destruída na rede social, a vida dela acabou. Ela não consegue mais sair da rua. Antes, era a televisão. Se você aparecesse no Jornal das 7, um político foi pego com a boca da botija, fica preso em casa, não sai, fica na sua. Agora, digitalmente, e a questão do cancelamento, que vai e volta, digitalmente você pode ser destruído. Exato. E às vezes a sua família pode ser destruída. E às vezes com mentira. Vai desmentir que aquela imagem não é sua, é um deepfake feito com o seu rosto, aquela voz não é sua, foi articulada. Vai desmentir isso. Porque às vezes, por exemplo, você ter conhecimento da tecnologia deepfake, né, cara, e isso chegar em tudo quanto é lugar. A pessoa que desconhece essa tecnologia, muitas vezes não está com o saco nem de pesquisar, não vai se dar o trabalho de ir atrás, de saber que existe isso, né, cara? De saber que é possível fazer algo assim. Então, vai preferir ficar com a primeira informação de que aquilo lá é real, né, cara? Então, pior, ele vai receber na primeira de gente da turma dele, da tribo dele. É assim que é. Se chegar o desmentido, ele vai... isso aqui é conspiração, isso aqui é mentira. Estão querendo me esconder a verdade de mim. O verdadeiro é isso aqui. Como é que... Tem que ser, olha aqui, ó, é a cara do cara, tudo tem a ver, né? A imagem, esse é o problema. A imagem, nós estamos num mundo muito imagético hoje e ela está preponderando sobre a argumentação, a pesquisa, a calma. Tá muito no impulso, né? Nos tiques. Ninguém está parando para pensar antes de passar para frente, de discutir as coisas. Exatamente. Está causando muito estrago, muito estrago. Bom, outro ponto que eu analisei aqui, não, simplesmente levantei, é que os motivos para que as notícias falsas sejam criadas, né, são bastante diversos. Mas, em alguns casos, autores criam manchetes absurdas também com o intuito de atrair acesso, né, aos sites. Então, cria um título, né, uma manchete assim, espetacular. Né? O cara, inevitavelmente, você vai clicar. Ao cair ali no artigo, não é bem assim a história, você vai, mas a coisa não é do jeito que eu pensava, e aí você termina o artigo com a conclusão de que não tem nada a ver aquele título que foi criado, mas até aí você fez o que o cara queria, que era simplesmente criar o que é tráfego para aquele site, né? Então, existe disso, né? Mas também existem outras questões, como a finalidade puramente comercial, né? No caso aí que eu falei, né? De gerar tráfego, mas também de criar boatos ou reforçar um pensamento por meio de mentiras, e a disseminação do ódio também, né? Que aí já é uma outra parada, uma outra instância, com o intuito realmente de prejudicar pessoas comuns, celebridades, políticos ou até empresas. Né? Sempre tem, de novo, como eu dizia lá no jornalismo, sempre tem um interesse por trás. E, geralmente, poder,
fama, dinheiro, revanche, ser alguém. Você estava falando das notícias, eu me lembrava da época. Como é que o Notícias Populares conseguiu se manter durante muito tempo? Matou a mãe e foi ao cinema. Sexo com alienígenas. Bebê, demônio nasceu na Santa Casa. E aí você vai. Era assim que sobrevivia o jornal. Para aquele público, e estava tudo bem. Se sustentava. Já sabia, era satírico. Era gostoso ir e ler as notícias populares. Mas hoje, tráfego implica publicidade, implica dinheiro, implica operações, implica tribo, implica maximização de informação, desinformação, está muito maior, o volume está muito maior e as consequências para o bem, ótimo, melhor, mas para o mal também muito ruim, né? De novo, a reputação das pessoas, a verdade mesmo, a gente deve tocar daqui a pouco, o bem-estar social, vacina, informação precisa sobre o que faz bem e o que faz mal, até onde se chegou, quais são as dúvidas legítimas pendentes, quais são aquilo que não é mais dúvida. Tem coisas que não são mais dúvidas, tem que ser descartado. Até isso a gente tem que voltar, porque muita gente não acredita. Não acredita que, não, isso foi descartado, já está confirmado que não funciona. É impressionante. E exatamente, falando sobre coisas que já estão confirmadas e ainda assim não são levadas em consideração, desculpa, o movimento da Terra plana, né, cara? Então, assim, você fala, cara, o que leva as pessoas a acreditarem que a Terra seja plana, né, cara? Você vai atrás dessa informação. Tem um documentário na Netflix falando a respeito disso. Então, você vê que começa com 2, 3 pessoas fazendo vídeo no YouTube e a coisa ganha um vulto, né? Porque todos os elementos que a gente acabou de mencionar aqui, né, cara, estão participando ali, que fazem sentido para aquele grupo de pessoas, que vai angariando cada vez mais seguidores e a coisa ganha um vulto, assim, que fica, para o restante do mundo, fica às vezes até assustador, né, cara? Como assim? Eles conseguem descrever um caminho circular e que se autorreferencia e não tem como você encontrar, não há argumento que você consiga entrar lá, não há imagem, não há foto, não há nada. E eles se bastam. E haverá adeptos, conseguirão convencer outras pessoas, conseguirão. Algumas pessoas vão ser abertas para isso e vão achar que não tem sentido, tem lógica. Depois A, B, C, D, eles vão conseguir fazer isso. Isso é um aspecto. Tem um monte de outros. Tem a questão da vacina, tem a questão política, tem a questão econômica, tem a questão... tudo. A questão da vacina... o fato de ter um grupo de pessoas, ou um agrupamento de pessoas que estão dizendo que a Terra é plana, eu acho que não existem muitas consequências nefastas em relação a isso. É hilário, é risível, né? Mas agora, quando entra na questão das vacinas, aí a coisa realmente fica perigosa e não dá para aceitar, né, cara? Realmente fica... Porque a vacina só faz sentido se ela for tomada coletivamente. Então, aí você tem um grupo cada vez mais forte de pessoas que acreditam realmente nisso, que as vacinas fazem mal, aí realmente isso causa muito dano. Vai atrapalhar a sociedade como um todo, né? As sociedades em geral. Um elemento da ciência que convive conosco há mais de século e meio, que tem benefícios comprovados, que tem efeitos colaterais reconhecidos e é avaliado socialmente que na relação custo-benefício, o benefício é muito maior para a sociedade. Lamenta-se pelos efeitos colaterais e pelas mortes que acontecem, tudo bem, mas o benefício social, graças a isso nós dobramos a nossa capacidade de expectativa de vida, nós conseguimos uma série de coisas, mas é duro. Além da vacina, outra coisa que é inacreditável, a questão das máscaras. As pessoas conseguem querer dizer que as máscaras são ineficientes, que não servem para nada, é demais. Médicos dizendo que não, você vai se sufocar e não vai prestar um bom serviço. Médico querendo dizer para médico. Eu vi isso. É demais. Tem coisas que são demais, cara. Muito, né, cara? E o mais maluco ainda a gente está abordando esse tipo de assunto, passar pelo risco que nós temos, né? Obviamente isso está na internet também, estamos aqui num canal no YouTube, algumas pessoas também acharem que nós também fomentamos teorias conspiratórias, né, cara? Que é legítimo também, essas pessoas vão achar isso, né, cara? E tudo bem, fazer o quê? Somos ao mandado de alguém ou estamos criando a nossa, quer dizer, nós sabemos a verdade,
Nós queremos alertar as pessoas, olha, na verdade, nós sabemos a verdade, curtam aqui, fiquem aqui, porque aqui nós vamos dizer que está tudo errado. Tem de tudo. Esse é o problema. Se uma pessoa cair num raciocínio que a satisfaça, se a verdade parcial dela for considerada a verdade inquestionável, ela não vai ter olhos, a viseira não a permitirá de ver outras coisas. E ela vai encontrar, de novo, ela vai encontrar padrões onde não existem, que vai confirmar aquilo que ela... que é o viés da confirmação, né, cara? Ela vai ver Jesus numa torrada, ela vai ver a cruz no ralo, ela vai ver tudo isso daí. Pareidolia que chama isso daí? Como é que chama esse fenômeno de você enxergar padrões? Pareidolia, né? Acho que é uma coisa assim. Acho que né? Você enxergar padrões humanos fáceis em tudo quanto é coisa, né, cara? Que é uma coisa que a natureza adotou a gente para a nossa própria sobrevivência, né, cara? Então é muito maluco isso daí. Uma coisa que eu acho que é legal também, cara, que é importante enfatizar essa questão do... eu não estou fazendo isso para saber a verdade, né? Eu estou fazendo isso para simplesmente me sentir melhor, me sentir confortável, né? Então, muitas vezes se poda essa questão de buscar a verdade, de buscar entender o que de fato está ocorrendo, porque mais importante do que isso eu quero ser feliz, eu quero ser reconhecido, eu quero ter o meu lugar na sociedade, eu quero, sei lá, que as pessoas me amem. Então, cara, e aí fica complicado porque vai muito contra muito certas coisas que a gente sempre enfatizou como muito importantes, que é essa busca da verdade, né, cara? E isso é um estupro da verdade, não? Em outras palavras, é isso. Para a maioria das pessoas do mundo, eu diria, é a opinião minha, para a maioria das pessoas do mundo, a vida é difícil, muito difícil. Ela é complicada, ela é confusa, ela é injusta e eu não me conformo com ela. Eu vivo insatisfeito. Para a maioria das pessoas do mundo, elas vivem insatisfeitas. Então, qualquer coisa que me dê um refresco, qualquer coisa que me dê um alento, que me faça sentir parte de um grupo, que me faça sentir amado, eu vou embarcar, mesmo que seja uma furada. Não querendo criticar exatamente, não vou criticar uma religião, mas quantas seitas e grupos são, a olhos vistos, falsas, a olhos vistos, manipuladoras, mas elas agregam, pelo menos elas trazem um lar para a gente que não tem esse lar. Exato. E às vezes elas até engolem isso, as pessoas às vezes, por mais humildes que sejam, até engolem isso, mas pelo menos para ter esse sentimento de pertencer a uma família, porque nem isso, a gente tem muito isso de gregário. Nós perdemos família, perdemos pais, perdemos mães. A maioria de nós, assim, nós somos afortunados de ter tido uma instrução, uma coisa. O mundo não é assim. E é vítima fácil para esse tipo de coisa. Não, e aí é justamente que, por exemplo, você observa que toda a questão da fomentação das teorias conspiratórias, né, o surgimento delas e a disseminação delas, e as fake news também. De que isso também está muito atrelado a essa questão do pertencimento, né, cara? Então, finalmente eu achei meu grupo, finalmente eu achei um pessoal que pensa como eu penso, então eu vou me filiar, eu vou dar vazão a isso, eu vou compartilhar, né? Compartilhar o vídeo. Qual o problema compartilhar esse vídeo aqui, né? Eu achei super legal, né? E aí você, na maior das inocências, passa adiante. Então, por quê? Porque fica com esse sentimento que você mencionou realmente, de que o conforto ele se sobressai em relação à verdade. Não tem a necessidade de saber a verdade, basta que, para mim bastou, para mim trouxe esse conforto, é o que interessa, né, cara? Então, perigosíssimo isso, cara, muito perigoso. E é por isso que isso explica, porque é uma, acho que, das razões, né, que a gente mencionou naquele episódio, né, que seria a morte da verdade. Por que tanta gente... Porque, primeiramente, biologicamente, já vimos que nós não estamos preparados para saber a verdade, né? Biologicamente isso é explicável, mas também do ponto de vista psicológico, cara, faz sentido, né? Não psicológico. Pegando o que você falou, vamos reverter, vamos olhar o lado de fora. Poxa, eu tenho que acreditar nisso, nesse tipo de interpretação da realidade, ela tem de ser assim, porque se ela não for assim, eu não sei o que eu faço da minha vida. Exato. O que eu faço da minha vida se não for assim, cara? O que eu faço se eu tiver errado? Se essa turma com quem eu estou tiver errada, se esse cara que está me conduzindo tiver errado, é melhor não pensar. Porque se eu pensar, o que eu faço, cara?
E uma outra coisa que é importante também, cara, que eu acho que participa de toda essa questão envolvendo as teorias conspiratórias, é o fato de que a gente não convive bem com a dúvida e a gente não convive bem com o erro. Ou seja, eu não vou admitir em público que eu errei. Eu não vou admitir em público que eu estava errado durante esses anos todos participando desses grupos ou frequentando essas seitas, seja lá o que for. Eu não vou assumir isso, porque é muito para minha cabeça. A gente não é treinado desde a infância para assumir o erro, para reconhecer que o erro faz parte, né, do nosso aprendizado, faz parte da nossa evolução. Então, cara, isso é um complicômetro ainda mais ampliado, né? Infelizmente, a gente não criou, a maioria das sociedades humanas não criou mecanismos de aceitar o erro como uma engrenagem para que a sociedade se mova melhor e que a gente continue aprendendo, né? O erro é visto como uma falha, né, da personalidade, uma pessoa fraca. Olha, o cara errou, nossa, que cara burro, né? Não se vê com bons olhos. A maioria das sociedades é assim. E aí você vê, tem dois lados aí que são bem antagônicos, mas que mostram bem que benefícios pode ter quando você lida bem com isso. As sociedades escandinavas, que tem um monte de problema, mas lidam muito bem com isso. Lidam muito bem e tem um nível de equanimidade maior. Qualquer avaliação do IDH, estão elas lá no começo. Outro lado, que é outro extremo, o Vale do Silício. O erro é muito bem-vindo. Testa e erra, testa e erra, testa e erra. Na hora que você acertar, muita gente vai ganhar. Mas testa e erra, cara. Manda a brasa. Né? Faz parte do design thinking, né? Você... testa e erra, cara. Testa. Mas são nichos, né? São nichos. Mas você falou bem, a gente não lida bem com isso e de novo, a busca da verdade, a gente, de novo, dói, dá trabalho se você não criou ferramentas na sua vida, você não vai ter estrutura para aguentar o tranco. O que eu chamo de ferramentas? Internas, capacidade de reconhecer, eu errei, daí? Quem me quer vai me querer do jeito que eu sou. E as externas, esse grupo de pessoas que vai estar contigo, seja o que for. Eles não estão contigo só pelo que você tem de bom, mas apesar dos teus defeitos, eles estão contigo. É esse núcleo pequeno de pessoas confiáveis que te dão esse suporte. Pouca gente tem. Se você não tem isso, você vai se acovardar nesses momentos em que precisa tomar uma postura e não vai tomar. Vamos pegar. Quantas vezes a gente vê injustiças acontecendo, a gente não se pronuncia. Por quê? Puxa, o que eu tenho a ganhar e perder? Quem está olhando aqui? Se eu for filmado, e se eu me envolver aqui? Quando, na verdade, a gente deveria... O injusto é, de novo, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O mínimo, a gente aprende com 3 anos de idade. O mínimo dessas coisas a gente aprende com 3 anos de idade. Mas, mesmo assim, por toda a disfunção da maneira como a sociedade se desenvolve, e as teorias da conspiração são efeitos colaterais dela, a gente não age como deveria, como cidadãos, como seres humanos, como fraternos, como humanidade. Infelizmente. E aí vai gerando todas essas distorções. Exatamente. E aí fica mais também divertido, talvez, né, cara? Tem esse outro aspecto também. É muito mais divertido criar uma teoria conspiratória do que aceitar a verdade, porque às vezes a verdade é sem graça, né, cara? Olha que gozada. Você estava falando agora, me veio uma coisa na cabeça. A gente vê muitos filmes, né, em que se mostram distopias futuras e também teorias da conspiração dentro do cinema, da narrativa da história. Na verdade, não é uma ficção. A gente já está vivendo isso. A gente já está no mundo distópico. A gente está destruindo a casa. Tem uma casa que é o planeta, a gente está destruindo essa casa. A gente não consegue se comunicar. Não consegue se enxergar como a mesma criatura. A natureza aqui, com a qual a gente convive, a gente está destruindo, achando que ela vai se renovar de qualquer jeito, não pensando no amanhã. É distópico isso. Isso já está acontecendo. Já é distópico, porque o seu vizinho é o seu inimigo. O seu familiar é seu inimigo. A sua esposa, o seu esposo é seu inimigo. Então, cara... Que louco. Então, tipo assim, já tá, né? A gente já tá no caos, não é que a gente vai estar. Você falou no aspecto psicológico, a gente tá... Eu brinco muito, mas eu verdadeiramente acredito nisso. A gente tá, todos nós, em níveis diferentes de neurose, mas crescentes. A gente não consegue mais conversar. E eu discordo de você, você leva no pessoal e quer me bater. A gente só tem uma ideia diferente. A gente, puxa,
tá difícil ter amigos que torçam por times diferentes. Só tem amigo que torce para o mesmo time. Virou inimigo. Eu não posso conversar, eu não posso ter uma maneira diferente de ver como resolver um problema, que no passado era liberal ou conservadora. Não posso mais, porque os termos viraram tão arraigados, direita, esquerda, comunismo, social, que não se tem mais debate. Ficou essa coisa, dinamitamos as pontes. Cara. Dinamitamos as pontes, os viadutos, está muito complicado. Criamos vales ao invés dessas pontes, né? Precisamos reconstruir. Gente como nós, o pessoal que está vendo aí, cabe a nós reconstruir isso daí, porque senão não vamos chegar a lugar nenhum, cara. Nós vamos ser tribos, vamos ser um monte de tribos. Outra visão distópica do futuro. Um monte de tribos no planeta. Mad Max, né? Matando. Triste. Bom, então, vamos lá, cara. Já está quase dando uma horinha aí, mas acho que já dá tempo de pedir no finalzinho para que as pessoas se inscrevam no canal, para que as pessoas curtam o vídeo, façam comentários, né, se assim elas quiserem. E aí, assim, elas vão estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. E eu aproveito para agradecer você também, que sempre topa qualquer tipo de assunto. Nunca vi eu sugerir um assunto para você e você falar, não, esse não dá para encarar. Enquanto não tiver pagamento de mensalidade e a gente se divertir, vamos que vamos. Quem dera tivesse pagamento, né? Mas beleza, cara. O que importa é a diversão no final. E a gente aprende, acho que a gente reflete muito junto, acho que é legal. Por isso que no canal está lá classificado como educativo, cara. Pode parecer muita pretensão, mas acho que a gente tem essa intenção, pelo menos, né, cara, de conseguir ter essa pegada de ser educativo, no final das contas. Deixa o registro aqui, independentemente da nossa amizade, tá intocável. Eu aprendo muito com os nossos papos toda semana, cara. Você me faz refletir coisas assim que, pô... A gente aprende o tempo todo, né, cara? Fico muito agradecido também, cara. Mas é isso. Valeu mesmo. A gente se vê na próxima segunda-feira, cara. Grande abraço para você. Beleza. Resistamos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.